Está presente aqui neste dia o pastor presidente da Igreja Pentecostal Ministério Crescendo em Cristo, pastor José Roberto, que é o qual está na direita, de camisa preta, que não acenou. O presbítero da Igreja Pentecostal Ministério Crescendo em Cristo, presbítero Elzimar, está ali no meio. E o presbítero Manuel Júnior, da Assembleia de Deus de Jurumenha, também está aqui presente. Estamos começando esse programa com o tema A Parábola do Trigo e o Joio e a sua explicação, que se encontra em Mateus 13. Teremos algumas perguntas concernentes aos personagens da história. Queria que o pastor José Roberto se apresentasse agora, desculpa pela minha falha, mas se apresentasse para o nosso público. Boa tarde a todos. Como foi bem mencionado, eu sou o pastor José Roberto. Estamos aqui nessa tarde para estar dando uma contribuição a mais, né? Podemos estar somando, acrescentando, elucidando mais o amado ouvinte que vai estar acessando através da internet, da YouTube, esse programa que inicia hoje, e o nosso propósito, nosso objetivo é estar trazendo, né, para os amados ouvintes um maior esclarecimento da palavra de Deus. Nós presidimos ali a Igreja Pentecostal Crescendo em Cristo, que está situada aqui no Engenho Pequeno, e nós queremos, juntamente com a mesa que está aqui ao nosso lado, o presbítero Elzimar, o presbítero Manuel, estarmos aí sendo bênção para a vida dos amados. Que Deus abençoe a todos. Agora com a palavra o presbítero Manuel. A paz do Senhor para os irmãos, boa tarde. Como o pastor Alberto já falou, nós queremos somar. Não sermos mais um grupo de pessoas que falam, comentam sobre um assunto superficialmente, mas queremos acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, nosso entendimento, nossa compreensão, pela orientação do Espírito Santo para os nossos ouvintes. E pedimos a Deus que venha nos abençoar, pedimos a você que acompanhe os vídeos que vão ser postados, e com certeza Deus estará abençoando a sua vida e acrescentando conhecimento para você e a sua família. O presbítero Elzimar, que é a qual se encontra no meio, você já conhece, já se apresentou no momento que ele orou. E o tema desse dia é a parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos agora estar conhecendo um pouco desses personagens dessa história, começando com a pergunta sobre o reino dos céus. Começamos esse programa agora com a pergunta para o nosso presbítero Manuel. Amém. Irmãos, uma parábola como essa, conhecida, a gente precisa primeiro entender o porquê de Jesus mencionar ou colocar essa parábola para os seus discípulos. Jesus estava elucidando para os seus discípulos como seria o reino dos céus, como começaria, como seria toda a organização do reino dos céus. Aí ele começa aqui, eu vou citar novamente o que foi lido em Mateus capítulo 13, versículo 24, para essa introdução, que começa assim: ele propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente. O que é o reino dos céus? A gente, quando estamos pensando sobre o reino dos céus, a gente pensa sobre inúmeras coisas, mas a gente não consegue em si entrar o que é o reino dos céus. E eu quero falar que o reino dos céus, na minha primeira fala, vou deixar para os colegas que demais falarem, que o reino dos céus é salvação. Eu vou deixar a palavra salvação. Depois, se eu tiver a oportunidade de estar falando mais sobre o assunto, que é a primeira pergunta, eu poderia contribuir de outra forma, discutindo com os nossos colegas aqui. Mas eu quero deixar que o reino dos céus é a salvação, que é a proposta para, segundo alguns, vou dizer segundo alguns por quê? Que depois a gente vai estar discutindo o assunto, a gente vai entender algumas coisas que foram passadas para a gente, mas não é aquilo. Mas segundo alguns, foi passado para todos.
mas nós vamos deixar para mais tarde. Eu estarei começando da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Vamos ouvir agora com o nosso presbítero Elzimar falando sobre o reino dos céus. O que ele pensa. Mais uma vez, boa tarde a todos, paz do Senhor. Esse assunto é um assunto bom e é bom se esclarecer sobre esse assunto, porque Jesus veio implantar o reino de Deus aqui na terra. Por que veio implantar o reino de Deus? Nós pegando do começo, pegarmos o começo, vamos ver que o reino dos céus foi necessário ser implantado aqui na terra através de Jesus. Por quê? Quando Deus, lá no Éden, faz uma promessa de um resgate da humanidade, ele precisava de um homem, de uma pessoa, que pudesse vir na figura para implantar os desígnios de Deus aqui na terra. E como implantar os desígnios de Deus sem uma mente voltada para Deus e condições de superar todos os obstáculos para poder colocar o propósito de Deus na terra. Nós vemos que alguns homens falharam. Em Gênesis capítulo 6, o próprio Deus, ele ficou irado com a humanidade que quis acabar, dizimar toda a humanidade. Mas o propósito de Deus não é acabar. O propósito de Deus é restaurar. E esse reino do céu foi implantado de uma forma amorosa, de uma forma totalmente carinhosa e com uma visão, como disse já o presbítero Manuel, de salvação. Por quê? O reino dos céus, diz Paulo, não é comida nem bebida. Sim, Jesus também disse, mas sim a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela veio trazer novas para o povo, trazer novas de salvação, trazer uma esperança para aqueles que estavam perdidos. Diz a Bíblia, aquele que estava na região da sombra da morte, viu a luz brilhou. Então, quando Jesus passou, trazendo as boas novas, trouxe uma restauração e um sentido novo para aqueles que precisavam ver. Aqueles que estavam na escuridade, começou a ver a luz raiar, que é Cristo Jesus. Então, Jesus veio implantar, essa primeira fala, a primeira palavra, o reino dos céus. Foi necessário vir e vir de uma forma para que pudesse todos aqueles que quisessem voltar para Deus entender que o reino do céu, primeiramente, não está no homem, está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Todos aqueles que quiserem ter o reino de Deus precisam ter Cristo. Ele é o reino dos céus aqui na terra, que foi implantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Agora vamos ouvir com a sua resposta o pastor Zé Roberto sobre o reino dos céus. Nós ouvimos aqui os nossos companheiros acerca do reino dos céus. É um assunto muito vasto, né? Nós não teremos tempo suficiente para estar detalhando, mas como hoje é o nosso primeiro dia, nós vamos estar dando um parecer, né? Para que você, do outro lado, você venha entender. Um exemplo bíblico, né? A Bíblia nos fala que Jesus, quando ele veio à terra e ele, ao ressurgir, ao ressuscitar, ele transportou quem estava em trevas e levou para o reino, transportou para o reino do seu amor. Ou seja, quando Jesus veio do céu, ele veio, né, como alguém, um embaixador de Deus, para implantar aqui na terra o reino de Deus. Assim como Roma, né, vamos falar de um reino humano, de coisas da terra, que as pessoas conhecem. Quando Roma conquistava algum reinado, um outro povo, era implantada a cultura de Roma, era implantado um reino de Roma ali. Porque as pessoas tinham ali a cultura, os ensinamentos, os costumes daquele reinado, né, que era do imperador romano, César, na época. Então, quando Cristo vem e vence, né, todas as coisas, e como o presbítero lá falou, ele, ao passar pela tentação no deserto, que foi dura aquela tentação, ele diz, a Bíblia fala que um povo que andava em trevas viu
raiar, veio brilhar uma grande luz. Ou seja, o reino dos céus estava chegando ao homem através do embaixador, posso fazer assim, Cristo, que era o único representante legal de Deus para trazer a extensão do céu para a terra. Ele era o único legal para nos dar uma noção do que era o reino dos céus. Então, nós entendemos que o reino dos céus, ele é um reino que tem rei, que tem súditos, que é um reino que tem paz, um reino que tem um governo justo, assim como Pilatos, quando Jesus estava prestes ali a ser condenado, Pilatos chega para Cristo e fala para ele: você sabe que eu posso te livrar, que eu tenho poder para te tirar daí? E Jesus falou: se o meu reino fosse desse mundo, eu daria a ordem aos meus anjos, eles viriam e guerreariam por mim. E Pilatos fala: então você logo é rei, Deus, para isso eu nasci, para isso eu vim à terra. Só que Cristo colocou algo bem implícito, que o reino dele não era deste mundo, né? Então todos nós que estamos em Cristo Jesus, estamos, né, dentro do reino do céu, vivendo no mundo, mas a nossa extensão é o céu. Nós aqui somos o reino de Deus na terra, que de alguma forma é invisível e invisível, porque através da igreja nós temos a extensão do reino dos céus. Então é mais ou menos um entendimento para você entender que assim como na terra tem os seus governantes, tem os seus presidentes, um país aí fora tem o seu rei, nós temos o nosso rei, que é Cristo. Então o reino dos céus está através de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, dentro disso tudo, entendemos que o reino dos céus, né, há 2000 anos e 15, né, Jesus estabeleceu através dos apóstolos, e hoje é essa extensão através da igreja. É isso que eu queria deixar para você. Pedindo aqui a oportunidade aqui ao nosso apresentador Arão, pegando o gancho do pastor Zé Roberto sobre o reino dos céus, eu estava observando o seguinte, que a gente fala de reino dos céus, a gente sempre, como eu coloquei a início aqui, a gente fala sobre salvação, sobre o reino de Cristo. Só que a gente nunca para pensar, pastor Zé Roberto e José Mar, como será esse reino dos céus? A gente pensa no reino dos céus de uma forma muito espiritual. A gente espiritualiza muito a questão do reino dos céus. Por exemplo, a Bíblia fala de reino dos céus, a Bíblia fala de reino dos céus, e a Bíblia fala do reino de Deus. Aí a gente agora vai pensar assim, são dois reinos, um reino dos céus, outro reino de Deus. Só que quando que vai se concluir, quando vai ser cabal essa realidade, vai se tornar uma realidade esse reino dos céus, esse reino de Deus? Vai se tornar realidade no período milenar. No período milenar, isso vai acontecer, porque a Bíblia diz em Judas que vai vir o Senhor com os seus santos. Quando o Senhor vier com os seus anjos, com os seus santos para reinar aqui na terra, aí sim, ele vai implantar o reino dos céus aqui na terra. Com isso aqui, no texto que a gente tem por base, que é em Mateus 13, aqui Jesus está anunciando o que seria, como vai ser, e está anunciando, e está ali apresentando para nós quem vai participar do reino dos céus. Quem vai participar? Então, é isso que eu tenho a dizer, pegando a deixa do pastor Zé Roberto. Amém. Mas alguém comentar sobre... Aproveitando que o falou, Jesus, na oração, ensinando a oração modelo, ele falou para os seus discípulos da seguinte forma, na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Olhando para esse ponto de vista, biblicamente, a gente olhando algumas passagens bíblicas, o reino do céu, através de Cristo, foi demonstrado no seu ministério terreno, em algumas fases da sua vida. Ou seja, quando as pessoas tiveram fome, Jesus alimentou.
né? Ele alimentou. Quando as pessoas estavam enfermas, esse rei, Jesus representando o rei desse reino, ele cuidou dos seus súditos, ele cuidou das pessoas que iam até ele deu atenção a essas pessoas, ele cuidou dessas pessoas. Então o reino dos céus dá uma visão para nós que o rei desse reino se importa com os seus súditos. Ele não está lá para ser servido somente, ele serve as pessoas, ele cuida das pessoas, diferente do reino humano, Porque, do homem. Pastor Zé Roberto, o que acontece? A gente fala de reino dos céus, a gente comenta, a gente fala sempre sobre isso, a gente fala na igreja, a gente prega, a gente ensina, a gente aconselha, só que a gente não observa que, na realidade, com o estudo bíblico, com o conhecimento, o reino dos céus ele está sendo anunciado, Jesus está agregando os seus, que já fazem parte, não estão no aprisco, mas fazem parte, para participar desse reino dos céus. Porque hoje, o reino dos céus, ele é acontecido? Não. Porque não está diante da administração ativa de Deus, administração ativa do Espírito Santo, não está. Mas quando acontecer a palavra que eu falei que é o milênio, aí sim. Mas você entendeu, presbítero, que para as pessoas conhecerem o reino, tinha que haver uma demonstração na terra. Eu quero colocar, com certeza na sua totalidade não, mas Cristo deu uma demonstração terrena de como é esse reino, uma noção de como funciona o reino, para as pessoas entenderem que é um reino justo, que é um reino, né, que tem justiça, que tem verdade, entendeu? Então Jesus deu muita noção para a gente como funciona o reino de Deus, como é o reino de Deus, para as pessoas um pouco entender que é totalmente diferente do reino aqui na terra. Então Jesus demonstrou essa parte, conversando com nossos amigos, pastores, que Jesus demonstrou então que há uma organização funcional no céu que tem que ser plantada na terra. No céu, ele funciona dentro de uma ordem, que na terra não tem essa ordem, não tem essa funcionalidade. Ou seja, a terra precisa ser organizada. Aí entra o que o Sergipe Manuel falou, do milênio. Embora Cristo veio, porque Cristo na primeira função vem trazer o reino do céu, mas vem do céu na quê? No pensamento salvífico, trazer salvação. Agora também, quando ele vier, ele vai vir aqui fazer funcionar tudo isso, fazer as coisas entrar no seu eixo como Deus quis implantar através de Cristo. Então, como se funciona no céu? Porque a Bíblia diz, o modelo das coisas do céu foi o que Deus deu para Moisés. Então, o modelo que Jesus quer trazer para a terra é o que tem no céu, funcionando as coisas numa ordem. É por isso que no milênio não vai ter mais aquele negócio de animais querendo comer crianças, as crianças vão meter a mão dentro da cova do basílico, vai brigar com os leões, porque vai ver uma coisa que vai funcionar dentro de uma ordem divina. Embora Deus esteja com o homem, mas Deus vai colocar a sua ordem, trazer um equilíbrio para que tudo funcione. Isso é o reino dos céus. O reino dos céus não é coisas que nós fazemos conforme nós queremos. O reino do céu é implantação da vontade divina. O pastor já falou, venha a nós o teu reino. Quando eu falo venha a nós o teu reino, eu tenho que deixar ele reinar, tenho que deixar ele operar, tenho que deixar ele tomar conta. E isso não está funcionando hoje na igreja. Funciona mais o quê? É que a igreja, que como representante de Cristo, está tentando fazer esse papel, mas ainda não funciona na sua totalidade. No meu pensamento, eu acho que nós temos muita coisa a falar sobre isso, porque o assunto é vasto, ele vai prosseguir, mas a princípio o assunto está sendo bem colocado, porque é bom se falar sobre isso, porque isso é bom para nós entendermos o que é o reino de Cristo. Às vezes falamos, mas não entendemos. O reino dos céus é grandioso demais. Mais alguma coisa a comentar, meus debatedores? Estamos finalizando essa primeira pergunta. Foi um assunto bastante comentado, essa primeira pergunta, pois comemos aí 20 minutos. Vou ter que dar pausa aqui para a gente iniciar outra pergunta. Isso sem ter estudado.